Sheila lá, que o Senhor te abençoe essa criançada, que Ele possa falar com vocês. Meus irmãos, vocês podem abrir a palavra de Deus no livro de João, por favor, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. Aqui acredito que a grande maioria deva conhecer já esse texto. É o texto que fala a respeito do encontro divino com a mulher samaritana. E, irmãos, que nós possamos sair daqui, sabe, mais certos ainda da soberania, da grandiosidade, do grande amor do nosso Deus, o qual nos alcançou e nos alcança todos os dias. E nós vamos ler o texto e que nós possamos nos enxergar na história da mulher samaritana, que nós possamos ver que a nossa vida, a nossa história, envolve demais a história dela e o plano de salvação do Senhor para a vida dela. E o tema da mensagem hoje, antes de nós lermos o texto, é: nós não tínhamos nada para Ele e Ele tinha tudo para nós. É a grande história de Deus aos homens e mulheres. Nós não temos nada para poder ofertar, nada para poder oferecer a Deus de nós mesmos, mas Ele tem tudo para a gente. Foi como o profeta Isaías falou, que os nossos principais atos de justiça para o Senhor eram como que trapos de imundícia. Mas só que hoje, a partir de Cristo, a partir da habitação do Espírito Santo, no cristão, no crente em Cristo, nossas obras se tornaram aceitáveis novamente, porque nós praticamos as boas obras de Cristo Jesus. Amém? João 4? Amém. Então a palavra de Deus diz assim: quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era necessário passar pela região da Samaria. Assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço e era por volta do meio-dia. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água e Jesus lhe disse: me dê um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana pergunta a Jesus, como sendo um judeu, pede água a mim, que sou uma mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. E Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: o senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e o seu gado? E Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E a mulher lhe disse: Senhor, eu quero que me dê dessa água, para que eu não tenha mais sede e nem precise vir aqui buscá-la. E Jesus disse: vá, chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5 e esse que agora tem não é o seu marido. O que você disse é verdade. Então a mulher lhe disse: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam nesse monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E Jesus respondeu: mulher, acredite no que digo, vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade.
E a mulher respondeu: eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher, mas nenhum deles perguntou: o que o Senhor está querendo? Ou por que o Senhor está falando com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, o Cristo? Pai, essa é a tua poderosa, soberana, viva e eficaz palavra. Obrigado porque o Senhor inspirou o apóstolo João para que ele nos comunicasse essas verdades que aqui estão. E nós queremos dizer ao Senhor, Pai, nesse momento em total submissão a Ti, que o Senhor, no poder do Teu Santo Espírito, esse Espírito Santo de vida, de sabedoria, de poder que habita em nós, que o Senhor possa iluminar as nossas mentes para que nós possamos compreender a Tua palavra. E se por um acaso, Senhor, há alguém aqui entre nós que ainda não recebeu o dom da salvação, o dom do Teu Santo Espírito, que essa seja uma noite de salvação, que essa seja uma noite, Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo traga convencimento, Senhor Deus, traga entendimento do pecado, da justiça, do juízo, e que o Senhor possa salvar, Senhor Deus. Muito obrigado por Tua palavra, Pai. Fale conosco. E além de se revelar a nós, Pai, Te pedimos força para poder crer em Ti, para poder confiar no Senhor, na Tua palavra, para poder amá-la e obedecê-la, Senhor Deus. E Te adorar em espírito e em verdade. Esse é o nosso clamor, Pai. Essa é a nossa súplica a Ti, no nome do Seu Filho Jesus. Amém, graças a Deus. Irmãos, para nós termos um pouco mais de profundidade do que esse texto está revelando a nós precisamos um pouco voltar na história. E nós precisamos compreender a questão dos judeus e dos samaritanos. Nós sabemos que Israel foi formada por 12 tribos, né? Nós tivemos o rei Saul, depois tivemos o rei Davi, depois o rei Salomão, filho de Davi, reinou em seu lugar, e assim vai passando, né? A dinastia, assim vai passando o reinado dos reinos. Eram 12 tribos, e a Bíblia nos diz que Salomão reinou mal. E a Bíblia termina dizendo, no livro de Reis, que Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor. E o filho de Salomão, Roboão, ele se torna rei em Israel, rei sobre as 12 tribos, sendo que ele começou a governar pior do que o seu pai Salomão. E nisso, levanta um homem chamado Jeroboão. E ele era um líder mais carismático do que Roboão, filho de Salomão. Jeroboão, ele divide, né? Israel se divide no reino do sul e no reino do norte. No reino do sul ficam as duas tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. E as outras 10 tribos, elas ficam sob o comando de Jeroboão, que nós chamamos do reino do norte. E a partir daí já começa o cisma, a briga, a luta, a divisão entre judeus e samaritanos. Por quê? Porque o reino do norte ele já nasce errado. Ele já nasce contrariando a vontade do Senhor. Ele se separa de forma equivocada, eles levantam um rei, e a gente sabe a derrocada que é o reino do norte. Enfim, eles começam a cometer aquilo que é abominável ao Senhor, eles mudam o local de culto, eles mudam o local de adoração, eles começam a trazer outros elementos para o culto ao Senhor, trazer outros deuses para o culto ao Senhor, e o Senhor começa a usar os profetas falando que se eles não se arrependessem, viria um castigo sobre eles, viria o juízo de Deus sobre eles. Isso acontece com os assírios. Os assírios vêm, eles tomam as 10 tribos, mas só que o que os assírios faziam? Eles eram o maior império do mundo naquela época. Os assírios, diferente dos babilônicos, os babilônicos pegaram as 2 tribos, Judá e Benjamim, anos mais à frente, e levou para dentro da Babilônia. Os assírios não. Eles pegaram as 10 tribos e espalharam eles sobre todas as nações às quais os assírios controlavam. E nisso o que acontece? O povo daquelas 10 tribos,
eles começam a se relacionar e se dar em casamento com povos de outras nações. E começa mais o quê? Desobediência à vontade do Senhor. O Senhor pede que eles se multiplicassem entre eles, que eles tivessem aquele relacionamento entre as tribos, o povo, para poder manter aquilo de acordo com a vontade de Deus. E aí, tempos posteriores, como nós já vimos aqui recentemente, Nabucodonosor vem e leva o reino do sul cativo, leva as duas tribos, Judá e Benjamim, cativos. E eles cumprem o tempo de cativeiro, cumprido o tempo de cativeiro, o Senhor permite que eles retornam, quando o Império Medo-Persa domina sobre e vence a Babilônia, e aí o Senhor usa os reis daquele império para poder permitir o povo retornar, para a gente poder compreender. Quando o povo retorna, eles retornam com a promessa da reconstrução do templo, que Nabucodonosor destruiu. E esse povo, os chamados samaritanos, né, a tribo, o reino do norte, que tinha como capital Samaria, eles também vêm para poder participar da reconstrução do templo. E os judeus falam nada disso. Vocês são um povo que estão misturado com as outras nações. Vocês não são mais puros. Vocês não atendem à exigência de Deus. E ali começa definitivamente o grande cisma entre judeus e samaritanos que percorre até esse momento, até essa época de Jesus. E uma outra informação importante para a gente poder entender por que a mulher samaritana pergunta para Jesus: Senhor, a gente deve adorar aqui no Monte Gerizim, que é onde foi estabelecido o local de culto dos samaritanos, ou a gente deve adorar lá em Jerusalém? Por quê? Os samaritanos, eles só reconhecem os 5 primeiros livros da Bíblia, que a gente chama de Pentateuco, a lei, ou a Torá, enfim. Então, dali para frente, eles não reconhecem. Eles não reconhecem os profetas, sejam eles os menores, os maiores, os livros de sabedoria, os livros históricos, enfim. Eles ficam presos nos 5 primeiros livros. E aí, por isso que Jesus responde a ela: vocês não adoram com entendimento e com conhecimento. Por quê? O conhecimento de vocês paralisou, vocês pararam na história. Vocês estão presos só lá naqueles primeiros 5 livros da Bíblia. E da mesma maneira que os judeus esperavam um ungido, o Messias, né? O ungido de Deus, os samaritanos esperavam, mas só que eles aguardavam um Tareb. Era o termo que eles usavam. Eles também aguardavam um libertador. E é interessante que os samaritanos, eles tinham uma frase lá entre eles, que eles diziam que o libertador deles chegaria e que dos baldes fluiriam águas, né? Fluiriam mananciais. E o que Jesus está cumprindo aqui no poço é profecia também. Profecia, por exemplo, de Jeremias, né? O que acontece? Jeremias falou: olha só, o Senhor tem para vocês uma fonte, né? Uma fonte de águas vivas. E por que vocês insistem em ficar construindo cisternas rotas, né? Que nem consegue parar ali a água, travar a água que vocês precisam, porque ela tem vazamento. Então, nós, para termos ideia histórica do que está acontecendo ali. E agora, irmãos, eu quero a gente entrar aqui de fato na vida dessa mulher samaritana. Por que essa mulher samaritana tanto nos representa, irmãos, nos dias atuais, como que ela nos representa? Irmãos, eu imagino a aflição que era a vida daquela mulher samaritana. Ela era pressionada de todos os lados. Ela era pressionada por ela era pressionada pela família, ela era pressionada pelas mulheres da comunidade dela, ela era pressionada pela comunidade dela, ela era pressionada pela religião dos samaritanos, ela era pressionada pela religião dos judeus. Então, ela se encontrava num momento, sabe, de profunda pressão. E a gente vai voltar juntos aqui, analisando o texto bíblico. E sabe o que é interessante? É que a história da mulher samaritana é a história do grande plano de salvação do Senhor. Quando nós não temos nada a oferecer ao Senhor, Ele tem tudo para nos oferecer. Mas nós precisamos ter a compreensão do que é o tudo de Deus. A nossa mente ocidental, a nossa mente secularizada, quando a gente pensa que o tudo de Deus é tudo que os homens estão prometendo, não. O Senhor tem refrigério. O Senhor tem refrigério de espírito. O Senhor tem refrigério na alma. O Senhor nos dá aquilo que dinheiro nenhum compra. Que nada, nenhum prazer temporário dessa vida nos oferece.
A proposta de Deus para as nossas vidas é outro tipo de proposta, é outro tipo de refrigério, é outro tipo de descanso, é outro tipo de esperança, é outro tipo de certeza, é outro tipo de fé. O que ele tem é eterno, o que ele tem é superior. E está tudo isso aqui nesse texto. A gente vê os discípulos dele presos aqui, sabe, nas coisas temporárias, nas coisas terrenas. Irmãos, me fica a grande questão quando eu olho para esse texto. Será se nós estamos sendo como era o pessoal dessa época? E a resposta de Jesus, que a gente vai ver um pouco mais à frente, é maravilhosa. A minha comida, a alegria de Jesus, ele perdeu a fome. A gente viu que ele sentou com sede. Provavelmente ele tinha fome, mas lá no final ele falou: a minha comida, a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. A minha grande alegria é levar o evangelho às pessoas, é poder oportunizar o refrigério da alma delas, é poder levar uma palavra de salvação para elas, é levar uma palavra eterna para elas. O Espírito Santo, o fluir de águas vivas, não se trata de coisas terrenas e temporárias, se trata de coisas que são eternas. Eternas. Isso é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Esse é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, sabe? E nós vamos voltar aqui ao texto e nós vamos ver, identificar aqui no texto todo o tipo de massacre. O local que ela se encontrava. E isso aqui nos ajuda a nós nos colocarmos, como nós temos como ditado popular, na pele dela. Irmãos, eu vi a igreja, cantando, a nossa irmã Paula e Hilary nos conduzindo nessa primeira canção, Aos Pés da Cruz. E eu fiquei imaginando a mulher samaritana cantando essa canção como uma forma de gratidão por aquilo que o Senhor fez na vida dela, como uma forma de gratidão da bondade, da generosidade de Deus na vida dela. E depois com calma, volte a letra dessa canção. E tente imaginar, sabe? E tente se colocar como se fosse essa mulher samaritana. Pegar a nossa história de vida e ver que nós somos massacrados por todos os lados. É por isso que Jesus disse: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Vocês estão carregando o peso de vocês mesmos, que vocês lançam nos seus ombros. Vocês estão carregando o peso da religiosidade sobre os ombros de vocês. Vocês estão carregando o peso do que esse presente século está dizendo que vocês devem ser, o que vocês devem fazer. E é por isso que nós estamos andando tão cansados, tão castigados, tão pesados. E nós não estamos isentos das aflições deste mundo, desta vida, não, irmãos. A diferença é que muitas vezes nós estamos carregando aquilo que é inútil, aquele fardo que o Senhor nos tirou. Nós continuamos entrando no cativeiro do qual nós fomos libertos, do qual nós fomos soltos. Hoje, o maior ídolo adorado, além de nós mesmos nos adorarmos, é Mamon. Está tudo girando em torno de dinheiro, está tudo girando em torno de negócio. As pessoas estão ficando malucas, as pessoas estão adoecendo. Nós estamos com uma sociedade. Enquanto eu estudava esse texto aqui, eu me encontrei com um dado que eu não conhecia de verdade. Irmãos, o número de suicídio entre agentes de segurança pública está elevadíssimo. Entre policiais, seja o que for, agente carcerário, o que for, e você vai estudando sobre todas as outras áreas, a coisa está feia, o bicho está pegando, e somos nós os portadores desse refrigério. Mas nós continuamos levando mensagem de prosperidade, mensagem coach. Nós estamos reverberando aquilo que não é palavra de Deus, aquilo que não é vontade de Deus. E aqui não se trata de concordar ou discordar, porque a palavra de Deus é soberana. O que eu falo como homem, discordem, porque o espírito do profeta está sujeito ao profeta. O que eu falo como homem, vou prestar conta a Deus quanto homem. Mas o que é a palavra de Deus é autoridade, é a palavra de Deus. Como nós estudamos na escola bíblica, não depende do testemunho de um cristão ou do testemunho da igreja para ser palavra de Deus. Ela é palavra de Deus infalível, inerrante, imutável, eterna. É palavra de Deus. Entremos aqui no texto novamente. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para Galiléia. Vamos imaginar aqui o seguinte, um mapa. Judéia em cima, Galiléia embaixo. Samaria aqui no meio, só para a gente ter compreensão. O judeu naquela época, ele era tão religioso, mas tão religioso,
Vamos supor que fosse a estrada São João da Barra Tafona. Deve dar o que aqui? Daqui até o posto de gasolina em Atafona? Uns 3 km. Vamos chutar. Uns 3 km. Daqui, 4 km. Se ele passasse por Samaria, que está aqui no meio. Aí vamos imaginar que o judeu tinha um atalho. Vinha por aqui, desce 10 km. Ele vinha pelo caminho de 10 km. Porque ele achava que se ele passasse na terra de Samaria ou perto, ele já estava contaminado. E aí, retornando ao texto. E era necessário passar pela região de Samaria. 2 pontos que eu quero abordar aqui com vocês. Sabe o que estava acontecendo? Se Jesus seguisse o caminho, que não fosse o caminho de Samaria, ou se ele continuasse aonde ele estava, ele ia ter que começar a entrar nas discussões ferozes com os fariseus ferozes, os fariseus maldosos. E Jesus, ele correu das discussões vãs nesse momento. Por quê? Porque era necessário ele passar pela região de Samaria. Por quê? Porque Jesus não veio à terra para poder cumprir a agenda dos homens. Ele veio na terra para poder cumprir uma agenda do céu. Ele veio à terra para poder cumprir uma agenda do céu. E era necessário ele ir em Samaria, salvar aquela mulher samaritana, que era desprezada por todos, e ela mesma passou a se desprezar no seu coração. Talvez quantos de nós já experimentamos isso? É tanta palavra contrária, é tanta palavra que ao invés de vir palavra de bênção, vem palavras de maldição, que a gente às vezes começa a acreditar que nós somos aquilo mesmo. Nós passamos a acreditar que nós fizemos as calúnias, as mentiras, e tem hora que a gente se pega pensando, caramba, será se é isso mesmo? Será? Mas não. Às vezes, muitas vezes, é palavra de maldição ao invés de vir palavra de bênção. E a pessoa vai tomando aquilo para si, ela vai tomando aquilo para si. E a gente não está aqui isentando ela dos pecados delas, não. Até porque a coisa só muda na vida dela quando o pecado é evidenciado, quando o pecado é mostrado. E aí diz que era necessário Jesus passar por ali. Sabe o que significa Samaria, o significado de Samaria? Perdão, Sicar, terra dos bêbados. E aí vamos seguindo no texto. Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Isso aqui também é interessante para a gente poder entender o texto. Por quê? Você vê que ela está presa. Ali na frente ela vai estar presa. O senhor está dizendo que é maior do que Jacó? Quem furou esse poço aqui? Esse poço ele existe até hoje lá em Israel. Ele tem uns 30 metros de profundidade. Calcula-se que naquela época ele era inclusive bem mais fundo do que ele é hoje. E aqui Jesus está se aproveitando para poder mostrar que está mudando a ordem. A ordem do Antigo Testamento ela está acabando e está sendo inaugurada a nova ordem nele. Volte aqui alguns capítulos atrás, capítulo 2 de João, o casamento em Caná da Galileia. A água se transformando em vinho. Ele está vindo inaugurar uma nova ordem pelo sangue dele, que foi entregue na cruz por amor a nós, pecadores. Quando nós não tínhamos nada, quando nós não temos nada a oferecer, ele vem e nos dá tudo. E qual é o tudo de Deus? É a sua presença. É a plenitude do Espírito Santo na vida do cristão. É relacionamento com Jesus Cristo. Esse é o maior ganho que nós podemos ter nas nossas vidas, irmãos. E nós estamos, às vezes, trocando o Senhor por aquilo que vai passar, por aquilo que vai acabar, por aquilo que vai se desmanchar. Ali ficava o poço de Jacó. Olha que interessante. Jesus cansado. 100% Deus, mas 100% homem. Então, quanto homem, ele estava sujeito a tudo aquilo que nós, homens, também estamos sujeitos. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. E essa informação é importante também. Por quê? Um exemplo, pega pra gente aí. A gente diz que meio-dia é o que? É a hora que o sol está pegando. É a hora que o sol, agora você imagine naquela terra lá, que é uma terra quente, que é uma terra de desertos. Por que essa mulher estava indo lá neste horário? Se o horário comum era parte da manhã, que as mulheres se reuniam juntas e iam até esse poço, provavelmente, ou as mulheres não queriam a presença dela no meio delas, ou ela mesma já não queria mais estar na presença das mulheres, se afastando socialmente,
ficando reclusa, ficando quieta. E por aqui a gente já vai compreendendo o nível de pressão, de desprezo, de massacre que essa mulher samaritana sofria. E Jesus não veio prometer para ela: eu vou botar soldados ao redor do poço e agora só você tira a água. Jesus veio trazer para ela uma nova proposta, um outro tipo de refrigério. E água, irmãos, naquela época lá, vamos dizer assim, nesse momento aqui, é como se fosse ouro. Nós não temos as tecnologias de escavação. Lá naquela época não existiam as técnicas que nós temos hoje de escavação. A gente vê hoje que o governo de Israel, a partir da tecnologia, faz coisas grandiosas lá naquela terra, o que não era uma verdade nessa época. Mas só que Jesus está trazendo um outro tipo de refrigério, está trazendo um outro tipo de proposta a ela. E Jesus sentou ali para poder aguardá-la. Outra questão importante, ele vem primeiro. Ele vem primeiro. Antes de nós nos achegarmos a ele, ele se achegou a cada um de nós. Por quê? Porque Deus nos amou primeiro. Isso é maravilhoso, sabe, irmãos? É saber que nós aqui, apesar das nossas dificuldades, das nossas limitações, da nossa história de vida, aprove ao Senhor vir a nós, aprove ao Senhor vir a cada um de nós, apesar das diferenças que nós temos, aprove ao Senhor nos reunir no mesmo grupo, para que nós pudéssemos aprender a viver com as diferenças, amarmos uns aos outros, claro, sem negociar a verdade. O amor não está acima da verdade, porque o verdadeiro amor lhe brota da verdade. E quem é a verdade, irmãos? Jesus. Jesus, o Verbo encarnado de Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Cristo, ele é as próprias Escrituras. As Escrituras testificam do Senhor Jesus Cristo. E Jesus sentou-se ali. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água e Jesus lhe disse: me dê um pouco de água. Sabe o que Jesus está fazendo com aquela mulher? Você é útil. Você importa para mim. Eles te desprezam, mas para mim você tem valor. Eu preciso de você. Você pode me dar um pouco de água? Ele não chegou fazendo um favor. Ele chegou pedindo um favor. E esse é Deus conosco. Ele está dizendo: vocês são úteis. Eu amo vocês. Eu salvei vocês para um propósito eterno. Eu chamei vocês para uma função superior. A seara está pronta, vai e colhe. Vai e colhe. Está tudo aí, ó, bonito para vocês colherem. Essa é a conversa que ele vai ter lá no final. E ele está dizendo: eles não se importam, mas eu me importo com você. E a gente vai ver a progressão. Ela achava que tinha conhecido um judeu cansado, depois ela achou que tinha conhecido um profeta, e depois ela abandonou tudo, largou o seu cântaro para trás, porque ela conheceu o Messias dela, ela conheceu o Salvador da vida dela, ela conheceu aquele que ia mudar a história dela, não por alguns meses, não por alguns dias, por alguns anos, mas que ia mudar a história dela eternamente. Inclusive, nós encontraremos essa irmã no céu, irmãos. Se nós formos fiéis até a morte, nós encontraremos essa irmã no céu. Essa samaritana. E ele pediu um pouco de água a ela, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Sabe por quê, irmãos? Vamos imaginar, isso não é brincadeira, não. Nós somos judeus, passou um samaritano aqui no meio de nós, cuspirmos. Nós achávamos os samaritanos pessoas detestáveis, desprezíveis. Era melhor que entrasse um rato aqui no nosso meio do que entrasse um samaritano por essa porta. E essa é a grande confusão dela. Como pode o Senhor, sendo um judeu, pedindo água para mim, que sou samaritana? Ela deve estar pensando: o Senhor está quebrando várias regras da sua religião. Eles nos consideram impuros.
Eles consideram, inclusive o judeu, tá? O judeu falava, é uma perca de tempo conversar com uma mulher. Conversar com a sua esposa, você vai ficar mais burro. Conversar com uma que não seja tua esposa é mais perca de tempo ainda. E tipo, o objeto que eu encostar, ele está impuro segundo vocês que são judeus. Eu tenho lepra. Isso fica um pensamento para a gente, tá, irmãos? Não só como análise histórica, não. Como análise das nossas vidas. Nós temos nojo, nós estamos enxergando aqueles que são diferentes de nós assim, como leprosos. Aqueles que não eu não estou mais perto, porque não sei o quê. E no final eu vou falar uma ilustração que eu creio vir da parte do Senhor a respeito disso tudo que a gente está falando. Ó, e eu estou orando por essa ilustração há tempos para saber se isso não é palavra de homem. O que reflete muito, às vezes, a nossa vida cristã. E essa é a grande questão dela. Como o Senhor, sendo um judeu, pede água para mim? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. A gente já explicou isso porque historicamente. E Jesus respondeu. Olha que interessante. O primeiro ponto de contato com religiões e crenças diferentes. A conversa caminha logo para um lado das diferenças. O pensamento dela é o seguinte, eu quero conversar sobre as diferenças. Como que o Senhor, sendo um judeu, vem com... Mas Jesus não entra numa conversa de religiosidade com ela. Jesus não entra numa disputa de judeu-samaritano. Jesus continua firme ali no seu objetivo. Jesus é mais ou menos aquilo que Paulo escreveu a Timóteo. Timóteo, se afaste das vãs conversações. Se afaste daquelas conversas que não edificam, daquelas conversas que não levam a nada. Jesus respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Jesus começa a entrar numa conversa espiritual com ela. Ao que a mulher respondeu, o Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde que vai conseguir essa água? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos e os seus gados? Por que Jacó? Porque eles estão lá no Antigo Testamento, está lá no livro, no Pentateuco, na Torá, nos 5 primeiros livros da Bíblia. E ela está ali, mas como? O Senhor tem que ser superior a Jacó. O Senhor está dizendo que o Senhor é maior do que ele, mas como isso? E ela está numa conversa ainda limitada. Ela não está compreendendo quem está diante dela. E isso é as nossas vidas, irmãos. Nós precisamos cavar, beber mais fundo, buscar, para nós compreendermos quem está diante de nós, para nós bebermos. Aquele que tem sede, venha e beba de mim. Nós precisamos nos aproximar e com intenção beber desta água. E ela está perguntando, o Senhor não tem balde, o poço é fundo, e da onde que o Senhor vai conseguir essa água viva? E ela diz, o meu pai Jacó, ele mesmo bebeu dessa água, o gado dele também bebeu. E o versículo 13, Jesus respondeu, quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. E aqui tem um ensino gigantesco, teologicamente falando, da revelação da parte de Deus. Por quê, irmãos? Nenhum homem e nenhuma mulher jamais vai se satisfazer se ele não se deleitar em Deus, se a sua satisfação não for Deus. Porque Deus nos criou para Ele e nós devemos nos deleitar no nosso Criador. É por isso que nós estamos buscando tanto aquilo que não é Deus. E nós não conseguimos impor limite. E quando um irmão se aproxima, a gente não suporta, a gente não aguenta. Nós estamos bebendo de outras fontes. Nós continuamos construindo cisternas rotas. Nós estamos guardando aquilo que não tem valor. Nós estamos buscando aquilo que não tem valor. Estamos nos esquecendo daquilo que é eterno. E é o que Jesus falou para ela. Enquanto nós continuarmos bebendo, vocês continuarem bebendo dessa água, vocês voltarão a ter sede, irmãos. Estou com o meu copinho aqui. Terminou a mensagem, estou com a garganta queimando, vou ter que tomar outro. Mais tarde eu vou ter sede, como vocês também terão. Mas a água que Ele nos dá, nós nunca mais teremos sede. E às vezes a gente pensa, mas é o quê?
Criei no Senhor Jesus, recebi Ele como Senhor e Salvador, e agora eu estou saciado eternamente. A gente vai buscando dia após dia. A promessa aqui é que nele nós encontramos refrigério. Dá a nós o nosso pão de cada dia. É um dia de cada vez. Nele nós estamos nos saciando a nossa alma. Nós estamos nos saciando eternamente. Nele o que ele está dizendo, eu vou libertando vocês dessas amarras. O quanto vocês beberem de mim. E isso evidencia o quanto que nós temos bebido do Senhor. Se nós estamos com tanta sede de ir lá e beber água em outras torneiras, em outras fontes, é porque nós não estamos bebendo água na fonte correta. É porque nós estamos bebendo água nas fontes erradas. É por isso que nós não estamos nos saciando. É por isso que a gente quer sempre mais, como diz a canção aí, o rock, quer sempre mais do que ontem. A gente quer sempre mais do que ontem. E eu quero muito mais do que eu posso ter. É a canção. E tem alguma coisa errada. Por quê? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada eu terei falta. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E a mulher lhe disse, Senhor, quero que me dê dessa água, para que eu não tenha mais sede e nem precise vir aqui buscá-la. Ela ainda não está entendendo quem está diante dela. E a mulher lhe disse, Senhor, e Jesus disse, agora Jesus muda a conversa para um ponto definitivo. Vá, chame seu marido e volte aqui. E a mulher respondeu, eu não tenho marido. E ele diz, você tem razão ao dizer que não tem marido, porque você já teve 5. E esse agora que tem não é o seu marido. O que você disse é verdade. Jesus já revela para ela, você está num relacionamento ilícito. Você está no 5º relacionamento e você está nesse relacionamento de forma ilícita. O que você disse é verdade, que você não tem marido. A mulher então lhe disse, agora eu sei que o Senhor é um profeta. E aí Jesus chegou no cerne da conversa, revelou o pecado. O que ela faz? Muda a rota da conversa. Ela, ao invés de se aprofundar no problema dela, sabe por quê? Ela estava tentando encontrar nos casamentos aquilo que ela só encontraria no Senhor. Ela estava batendo cabeça, por quê? Porque a sua fonte inesgotável não era Jesus Cristo. Era outra fonte. Ela queria saciar as vontades, os desejos dela. Talvez ela queria encontrar uma proteção nos homens que ela só encontrava em Deus. E assim é o pano de fundo do mundo hoje, irmãos. E Jesus aqui não está como acusador, não está como aquele que está apontando o dedo e cheio, sabe, de saliva na boca, satisfeito em maltratar. Você já era desprezada, você sofre, e agora eu vim aqui aumentar o teu sofrimento. Eu vim aqui aumentar a tua angústia. Eu vim aqui botar o dedo na ferida para poder te massacrar, te maltratar, te fazer sofrer. Esse não é Jesus Cristo. Ele foi levar cura, ele foi levar refrigério, ele foi levar salvação àquela mulher. E ela sai da conversa, mudando a rota da conversa, dizendo, agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que era em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. E Jesus vai falar para ela, não é mais o lugar que se adora, não é mais onde adora, agora é como se adora. Agora é como se adora. Mulher, acredite no que digo, vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Vocês pararam nos 5 primeiros livros da Bíblia, a adoração de vocês. E aqui já fica um recado para a gente também. Quem não tem vida com Bíblia, quem não tem vida com palavra de Deus, está adorando qualquer outra coisa. Fica sendo levado por vento de doutrina. Ah, fulano falou uma coisa, agora a minha certeza é isso. Ah, fulano falou outra. Agora a gente está sempre com uma bandeira que não é Cristo. A gente está sempre seguindo alguém que não é Cristo. A gente está sempre precisando de algo a mais que não é Cristo. É simples, que não é Cristo. Porque a gente não tem vida. A gente não tem vida com palavra. A gente não tem vida de oração. E aí nós somos impelidos para lá e para cá, para lá e para cá. Qualquer sopro que vem, nos engana. Qualquer sopro. E tu acha que o diabo está onde, irmãos?
Tu acha que o diabo está só nos botecos? Está só nos prostíbulos? O diabo está dentro das igrejas, está dentro dos eventos gospel, mentindo à torta e direito para a gente, nos enganando, tomando às vezes aquilo que a gente constrói, mentindo. A estratégia dele para poder vir é de dentro. Vem por fora, mas é por dentro também. Mas vem a hora, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai Espírito em verdade, porque são esses que o Pai procura para os seus adoradores. E Jesus aqui, ele está condenando tanto a religião dos judeus quanto a religião dos samaritanos. Esse templo aqui foi o que foi reconstruído no retorno do cativeiro babilônico. Esse era o templo que estava lindo, Herodes tinha deixado esse templo lindo. E o Senhor está condenando a adoração tanto de um povo quanto de um outro povo. Mas ele está dizendo, eu sou a revelação daquilo que foi entregue aos judeus. E a mulher respondeu, eu sei que virá o Messias chamado Cristo. Quando ele nos vier, anunciará todas as coisas. Ela aguardava um Salvador. Os samaritanos aguardavam o Tareb. O judeu, o Mexiá, o ungido, o Messias. Eles esperavam esse Salvador. Essa mulher esperava esse Salvador. E aí Jesus lhe disse, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. E naquele momento chegam os discípulos de Jesus cheios de preconceito, ao vê-lo falando com uma mulher. Mas ninguém tomou a ousadia de interpelá-lo. Por que o Senhor está falando com a mulher? O que você está querendo? Quanto a mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo, venham comigo e vejam um homem que disse tudo que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, Cristo? Ela abandonou o que, irmãos? O cântaro. O que significa isso? Ela foi buscar água no poço de Jacó. Ela foi buscar algo que fosse satisfazer ela por aquele momento. No dia seguinte ela ia ter que voltar ao poço, no outro dia ela ia ter que voltar novamente. Mas agora ela encontrou algo superior. Agora o entendimento dela está sendo aberto. Daquele que tem uma nova proposta, um outro tipo de proposta para a vida dela. E sabe o que significa o largar do cântaro? Ela deixou tudo que ela tinha de valor naquele momento para trás. E ela foi receber a Cristo. Mas só que quando nós recebemos uma notícia, um presente tão maravilhoso desse, ela não se aguentou. Talvez aquela mulher que queria ficar longe do povo dela, agora ela corre lá para o meio do povo dela. Ela sai correndo para o meio do povo dela e agora ela quer anunciar. Então saíram da cidade, continuando para a gente poder encerrar, irmãos. E foram até onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo, mestre, coma. Mas ele lhes disse, eu tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si, será se alguém trouxe uma marmita aí para ele? Será se alguém trouxe aí uma comidinha aí para ele, algo para ele? E Jesus declarou, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Os meus objetivos, em primeiro lugar, não são objetivos terrenos, são objetivos celestiais. Hoje eu tenho prazer em anunciar o Evangelho, aquele Evangelho que pode mudar vidas, que pode saciar almas, que pode tirar pessoas do cárcere, libertar elas da escravidão, do jugo do pecado, do jugo de Satanás, do jugo da carne. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses para a colheita? Eu, porém, lhes digo, levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. E Jesus nos diz, irmãos, não é como frase de para-choque de caminhão, não. Levantemos os olhos e veja quanta gente tem na nossa cidade para nós chamarmos ao Senhor. Ah, mas isso é só quando eu fizer parte do programa evangelístico. Não, é a todo momento, é por onde nós estivermos passando. Quem colhe recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegre ao mesmo tempo que semeia o que colhe. Pois no caso é verdadeiro um ditado, um é o que semeia e o outro é o que colhe. E agora vamos pensar aqui, o maior semeador está com eles. Mas vamos pensar um pouco mais além. Lembra que a gente estudou aqui no livro de Atos? Filipe foi em Samaria. O que aconteceu em Samaria? Um boom de conversões. Atos capítulo 8, se eu não me engano. O que estava começando ali com Jesus e seus discípulos
teve colheita. Um plantou e o outro colheu. E essa é a nossa vida, irmãos. A gente não fica aqui se movimentando para nós vermos os números, porque o resultado pertence ao Senhor. A gente só precisa ser fiel, ser fiel, ser fiel, sermos santos e anunciar o santo evangelho. E caminhando para a gente poder encerrar. Pois eu já li. Eu enviei a colher o que vocês não semearam. Outros trabalharam e vocês aproveitaram o trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher que tinha dito: ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram que permanecesse com eles, e Jesus ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus e diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. A verdadeira salvação vem a partir de um verdadeiro encontro com Jesus, irmãos. De um verdadeiro encontro com Jesus. E Jesus está nos salvando todos os dias. A salvação para a eternidade é de uma vez só. É de uma vez só. Mas todos os dias Ele está nos salvando de nós mesmos. Todos os dias Ele está nos salvando desse mundo caído. Todos os dias Ele está nos salvando das ciladas, das armadilhas do diabo. Mas nós precisamos estar perto desse Senhor, irmãos. Nós precisamos estar agarrados a Ele. Agarrados a Ele na Sua palavra. Agarrados a Ele em oração. E aqui nós vemos que a salvação vem para aqueles que reconhecem a sua necessidade de vida espiritual, que confessam e se arrependem dos seus pecados e desejam perdão. E daqueles que recebem a Cristo como seu Senhor e Salvador. Irmãos, Deus nos fez para Ele. Nós nunca, guardemos isso, nunca estaremos satisfeitos se Ele não for o nosso deleite. Porque Deus criou os homens para que nós o glorificássemos e nos deleitássemos nele para sempre. Enquanto Ele não for o primeiro, enquanto Ele não for a principal fonte, nós sempre estaremos precisando de outra coisa que não seja Ele. Nós nunca estaremos satisfeitos. Nunca. E para poder ilustrar, irmãos, imaginemos, uma casa de prostituição. E o que acontece? Na casa de prostituição, seja tanto ela para homens ou para mulheres, ali ficam homens ou mulheres enfeitáveis, agradáveis à vista, maquiados. E aí, o diabo começa a vir nos ouvidos de homens e mulheres. Será se você merece só isso mesmo? Será se você merece só a sua esposa mesmo? Será se você merece só o seu marido mesmo? Tá vendo? Ó? Ele já não se cuida mais tanto. Tá vendo? Ó? Ela também já não se cuida mais tanto. É isso daí que você vai aguentar para o resto da sua vida? É isso daí que você vai ter que aguentar para o resto da sua vida? E aí, homens e mulheres vão sendo seduzidos, vão sendo atraídos por aquilo que é agradável aos olhos. Lembra o Éden? Viu a mulher que o fruto era agradável aos olhos. Sabe o que acontece? Quando nós não estamos com nossos olhos na eternidade, é dessa maneira que o diabo vai nos seduzindo. Imagina esse mundo como uma casa de prostituição. E tudo aquilo que nós nos relacionamos, tudo aquilo que se torna Deus no nosso coração, nós estamos nos prostituindo. Quantos profetas foram levantados para poder falar nessa linguagem mesmo? Tivemos um profeta que foi levantado para casar com uma prostituta, Oséias com Gomer. E sabe o que acontece? A gente passa a não dar valor a tudo aquilo que o Senhor está nos entregando nos mínimos detalhes. A nossa esposa já começa a não prestar, o nosso esposo já não começa a não prestar, a nossa igreja local já não começa a não prestar, os irmãos já não começam mais a não prestar,
Os líderes já não começam mais a nos prestar. E daqui a pouco Deus e a sua palavra já também não começa mais a nos prestar. E nós vamos nos tornando os deuses. E vamos diminuindo tudo aquilo que nós temos e está ao nosso lado, que Deus nos agraciou, e vamos deixando nos seduzir pelos prazeres de Satanás, pela mesa de Nabucodonosor, aquela mesa bonita que ele botou, convidou os meninos para poder se assentarem nela com ele. Falou, venha desfrutar, venha comer dessa mesa. E aí a pessoa de Cristo é diminuída, a obra de Cristo é diminuída, e assim vai começando o estrago de Satanás nas nossas vidas. Queria te pedir para você pôr de pé nesse momento, em nome de Jesus. E que é maravilhoso, irmãos, voltando. Nós não temos, não tínhamos nada para poder oferecer a esse Deus. Mas esse Deus veio e nos ofereceu tudo. Você viu Jesus, irmãos? Fez daquela mulher se sentir útil, fez aquela mulher se sentir importante, mudou a visão dela, ampliou a revelação de quem ele era para ela, foi se revelando para ela, foi se mostrando a ela, salvador da vida dela, mudou a história dela, amou aquela mulher como ela nunca foi amada na vida dela. É esse Jesus que nós estamos aqui adorando, irmãos. É esse Jesus que nós servimos, sabe? E aí? Será que a gente vai poder falar como Jesus? Que a nossa comida e a nossa bebida é fazer a vontade do nosso Senhor, do nosso Pai que está no céu? Será se nós realmente vamos realinhar aquilo que o Senhor vai realinhar? Ou nós vamos mudar o rumo da prosa mais uma vez com Deus? Ah, Senhor, onde que eu tenho que adorar? Ah, Senhor, eu sou arminiano ou eu sou calvinista, Senhor? Ah, Senhor, eu sou o quê? Ah, eu sou aquilo, eu sou aquilo outro. Ah, eu sou disso, eu sou daquilo outro. Ah, eu sou de qual evento? Eu carrego qual bandeira, Senhor? O que eu faço? Queria pedir que você fechasse seus olhos nesse momento e, conforme eu for orando, você vai orando também, vai conversando com o Senhor. E, Pai, nós nos colocamos diante do Senhor aqui nesse momento, em profunda gratidão ao Senhor, Pai. Porque da mesma forma que o Senhor fez com a mulher samaritana, o Senhor fez conosco. O Senhor se apressou pelo caminho, o Senhor chegou primeiro, o Senhor nos amou primeiro. Quando nós estávamos pobres, cegos e nus, perdidos, o Senhor nos estendeu sua mão, o Senhor nos oportunizou a maravilhosa graça, a salvação que vem mediante a fé através do Senhor. O Senhor nos salvou, o Senhor mudou a nossa direção, o Senhor mudou a nossa rota. E nós estamos aqui, Pai, gratos e felizes, sabe, reconhecendo o Teu eterno amor, o Teu eterno poder, reconhecendo a Tua soberania, a Tua graça. E, Pai, da mesma forma que o Senhor fez